É uma honra e uma emoção grande de receber essa homenagem nesta noite pela Faculdade Batista de Direito, instituição que nasceu no seio de um colégio existente há 96 anos em Minas Gerais, de todos respeitados pela seriedade com que sempre educou a juventude mineira. A Faculdade de Direito Batista, que existe há 15 anos em Minas, já consolida e carrega o bom nome das instituições de ensino Batista, e é uma honra para mim estar aqui recebendo a homenagem. Ao contrário das relações jurídicas que nascem para se extinguir, eu espero que a partir de hoje haja um vínculo permanente entre nós, eu e a instituição Faculdade de Direito Batista. Fico muito honrado e muito agradecido. Eu gostaria de agradecer à faculdade, vou pedir licença à diretora, a doutora Thaís Lacerda, para agradecer em nome do nosso colega José Alder Cordeiro da Mata, que tanto tem se empenhado pelo direito tributário em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil, um entusiasta do direito tributário e na promoção de eventos científicos como este. Então, cumprimento a todos da mesa e a Faculdade Batista em nome do nosso amigo José Alder Cordeiro da Mata, que é professor de direito tributário desta prestigiosa faculdade. Gostaria de agradecer a presença de vários amigos que estão aqui palestrando. Se há uma homenagem que um homem pode receber, é ter a capacidade de manter velhos e antigos amigos. E aqui eu estou vendo muitos. Estou vendo no auditório meu companheiro João Café Filho, de velhas jornadas de OAB, meu sócio e colega Walter Lobato, meu colega Rafael Fratari, que foi meu estagiário, né, há alguns anos, Cristiano Cordeiro, João Paulo. Então, nós temos aqui jovens, novos e velhos amigos, e isso me orgulha muito. Gostaria de agradecer a presença da minha mulher, Rosara, do meu filho Luiz Eduardo, do meu amigo Pedro Henrique, que conheço, o jovem advogado que conheço desde 3 anos de idade. A minha maior alegria é de ver esse auditório repleto de estudantes de direito. Eu sou apologista do curso de Direito. Acho que as oportunidades que o diploma de bacharel oferece são infinitas. O exercício da advocacia é de uma maravilha, de uma possibilidade de você lutar pelas liberdades, pelos direitos fundamentais, lutar a Constituição que nós temos, que trata de organização do Estado, organização dos poderes, que trata das instituições democráticas. A Constituição existe, antes de tudo, para limitar o exercício do poder. E nós, com diploma de bacharel, temos essa ferramenta. Nós somos militantes da liberdade, militantes dos direitos fundamentais do ser humano, militantes da justiça. Eu fico honrado de ter o auditório repleto de estudantes de direito e de bacharéis, de advogados, seja como juiz, seja como promotor, seja como procurador, como delegado e como advogado. Eu sou advogado há mais de 25 anos, com muito orgulho, e apologista da profissão. Nasci em Araxá há quase 50 anos, não tenho na minha família nenhum advogado, mas sempre quis ser advogado. Vim para Belo Horizonte com 18 anos para fazer Direito, fiz um único vestibular na minha vida, um único vestibular para Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Na verdade, o único que foram 2, porque quando eu fiz o vestibular ele foi anulado por fraude. Em 84 eu tive que repetir a prova. Formei em Direito, fiz mestrado em Direito Constitucional, depois doutorado em Direito Tributário. Tive a oportunidade de morar um breve período em Brasília.
Brasília, exercendo funções públicas como consultor da União, procurador da Fazenda, voltei a Belo Horizonte e há 10 anos estou no Rio de Janeiro. Então, estou no Rio de Janeiro há 10 anos, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. O que sempre eu carreguei na vida, que eu acho que muita coisa já construída, o que eu nunca deixei para trás foi o meu diploma de advogado. Diploma de bacharel em Direito, que me honra muito e que me deu a carteira de advogado que eu carrego no bolso. Até de bermuda indo para a praia, a carteirinha de advogado eu levo, eu falo, ela pode ser útil. Então, fico feliz de ter um auditório repleto, dizer, eu sou professor, obviamente, de Direito Tributário, e quando eu vou dar aula de não cumulatividade, eu digo aos meus alunos, olha, se vocês aprenderem não cumulatividade, dá para viver disso. Você fala assim, sou bacharel no princípio da não cumulatividade, dá para viver disso. Então vocês prestem bastante atenção na aula. Então isso representa as inúmeras possibilidades que o curso de Direito oferece. Eu peço a vocês que não desperdicem essas oportunidades, porque o Brasil é um país imenso, de 201 milhões de habitantes, mas ainda é um país injusto. Não são todos os que têm a possibilidade de acessar a um curso de Direito, ao ensino superior, principalmente da excelência da faculdade que vocês cursam. Então, se vocês têm essa oportunidade, levem ela a sério, não desperdicem essa oportunidade e façam bom uso dela, que eu tenho certeza que vão ser felizes profissionalmente, como eu tenho sido, graças a Deus. Muito obrigado pelas homenagens, e agora o homenageado também tem que trabalhar um pouquinho, né? Vocês foram dispensados da aula não só para testemunhar essa homenagem, mas também para escutarem também dos temas de escolha feliz do organizador, que é o direito tributário interdisciplinar. E me coube falar um pouco da interdisciplinariedade entre direito tributário e direito financeiro. Acho que o coordenador do evento resolveu homenagear duplamente homenagear duplamente a mim, me dando um tema relativamente fácil, deixou os mais difíceis para os outros palestrantes. Muito bem. Então, interdisciplinariedade entre direito tributário e direito financeiro. Vocês sabem, a Constituição de 1988, ela tem um título 6º, que fala da tributação e do orçamento. Esse título tem 2 capítulos. Um capítulo que trata do sistema tributário nacional e outro capítulo que trata das finanças e do orçamento. O sistema tributário nacional, que consta da Constituição de 88, trata basicamente de 3 temas: repartição de competências tributárias, limitações ao poder de tributar e repartição de receitas. Quando nós falamos de repartição de competência tributária, de certa forma, nós também estamos falando de repartição de receitas, porque o Brasil adotou a repartição de receitas pela fonte e pelo produto. Quando se fala em repartição de receitas pela fonte, nós estamos também falando de repartição de competência. O que significa? A Constituição de 88, ao tratar da repartição de competência, diz a quem cabe instituir qual imposto. As pessoas políticas que compõem, integram a Federação Brasileira, União, Estado, Distrito Federal e Município, recebem da Constituição o poder para instituir tributo por lei. E a Constituição trata de repartir
esta competência tributária. Então, competência tributária é o poder outorgado pela Constituição às pessoas políticas para instituírem tributos por lei. Mas, se não for a Constituição para repartir esse poder, essa competência, muitos problemas haveriam, de invasões de competência, conflitos de competência, guerras entre as pessoas políticas, etc. Então, a primeira função da Constituição no sistema tributário nacional é repartir a competência tributária. Compete à União instituir o imposto sobre a renda, compete ao Estado instituir o ICMS, compete ao município instituir o IPTU. Essa repartição é feita por norma constitucional. Essa é a primeira função da Constituição. A Constituição, ao tratar dessa repartição, ela tem que tratar também das espécies tributárias. Nós temos impostos, temos taxas, temos contribuições. As taxas e as contribuições, já nos ensinava Geraldo Ataliba, saudoso professor paulista, elas são tributos vinculados a uma atuação estatal. O que justifica a cobrança de taxas e contribuições é uma atuação estatal prestada diretamente ao contribuinte. Por isso que a repartição de competência em relação a taxas e contribuições não ocupou o legislador constituinte, a Constituição de 88. Por quê? Precede à competência tributária uma competência administrativa. Quem tem competência administrativa para prestar o serviço X, tem a competência tributária para cobrar a taxa correspondente. Quem tem a competência para exercer aquele poder de polícia, tem a competência tributária para cobrar a taxa correspondente. Se é a Polícia Federal que expede passaporte, somente a União pode cobrar taxa pela expedição de passaporte, e assim por diante. Em relação aos impostos, não. O que gera o dever de pagar impostos são fatos desvinculados de uma atuação estatal. São fatos econômicos, fatos de conteúdo econômico praticados pelo contribuinte, reveladores de capacidade contributiva. Ter renda, ser proprietário, vender mercadorias, importar, exportar, prestar serviços, etc. Então, como são fatos desvinculados de uma atuação estatal, precisa da Constituição fazer uma repartição expressa, rígida, nominada. Cabe à União tais impostos, aos estados tais impostos e aos municípios tais impostos. A Constituição cuida também das limitações ao exercício deste poder de tributar. As limitações são materializadas pelos princípios constitucionais tributários. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da isonomia, da capacidade contributiva, etc. São as limitações ao poder de tributar contempladas no sistema tributário nacional. E a Constituição trata da repartição das receitas, do produto da arrecadação do imposto de renda, de competência da União, quantos por cento ficam para a União, quantos por cento são destinados aos estados, quantos por cento são destinados aos municípios. Aqui nós começamos a falar de direito financeiro. Quando estávamos tratando de repartição de competência e de limitações ao poder de tributar, estávamos tratando de direito tributário. Porque o direito tributário trata especialmente da relação jurídica entre fazenda pública ou ente tributante e o contribuinte. As regras que devem balizar esta relação jurídica. Então eu diria, não sei, talvez por uma imagem didática,
O direito tributário cuida da relação até o momento em que o dinheiro entra no cofre, até o momento em que o dinheiro entra no caixa do tesouro. A partir daí é problema do direito financeiro. Como que eu posso cobrar? Quais as garantias que são dadas ao contribuinte que deve pagar? Eu estou tratando de direito tributário. Aquilo que eu consegui receber, quanto eu recebi, qual é a minha expectativa de receita e como eu posso e devo gastar. Aí eu estou tratando de direito financeiro. Então o direito financeiro vai cuidar das repartições de receita, o que cabe. Quando nós tratamos de estudar os critérios que devem balizar o recebimento pelos municípios dos 25% do ICMS, nós estamos tratando de direito financeiro. As regras de fundo de participação dos estados, de fundo de participação dos municípios, nós estamos tratando de direito financeiro. Quando nós tratamos de orçamento, que tem as autorizações para as despesas e as previsões de receitas públicas, nós estamos falando de direito financeiro. Então, é óbvio que há uma relação interdisciplinar entre o direito tributário e o direito financeiro. Para o direito tributário, há uma definição de tributo que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que eu acho que sei de cor, mas vou ler, e até como uma dica aos estudantes de direito: sempre que puder, leiam a Constituição, a lei ordinária que está sendo objeto de estudo, o Código de Processo Civil, o Código Tributário Nacional, porque você pode sempre se surpreender. Aquilo que você acha que sabe de cor, com o tempo você lê de novo e descobre algo que você ainda não tinha descoberto. E isso a sala de aula ajuda muito. Eu vou contar aqui um caso pitoresco sobre isso. Monografias de final de curso. Eu oriento muitas monografias de final de curso. Alguns alunos falam assim: professor, eu quero tratar de medida provisória, se medida provisória pode instituir tributo. Eu falei assim: olha, esse assunto está superado desde a emenda 29, que alterou a redação do artigo 62 da Constituição, que regula a possibilidade de medida provisória instituir tributo e como isso deve se dar. Aí ele falou assim: professor, eu acho que a emenda fala de impostos, não fala de tributos, não. Eu li de novo, era impostos. Eu li durante 10 anos, estava escrito impostos, eu lia tributos. Então ele falou assim: não, professor, eu quero tratar exatamente disso em relação a impostos, eu já sei como é que faz. Em relação às contribuições, eu falei: esse tema é bom mesmo. Mas vários alunos, eu fiz com que eles desistissem. Aí eu não mexe com esse assunto, que já está superado. Ah, tá certo, professor, desculpa. O que insistiu me fez ler de novo aquilo que eu achava que eu já sabia de cor, mas estava lendo errado. O artigo 3º do Código Tributário Nacional diz: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito de tributo pela lente do direito tributário. Prestação pecuniária compulsória, prestação no sentido de relação jurídica, de obrigação jurídica. O conceito, as garantias do contribuinte estão aqui, que não decorra de sanção de ato ilícito, que tem que ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada à lei. Ou seja, pelo direito tributário, o tributo é visto como uma obrigação, uma relação jurídica, em que há um sujeito ativo, fazenda, que há um sujeito passivo, contribuinte. Olha o conceito de tributo pela Lei 4.320, que estabelece normas gerais de direito financeiro. Tributo é a receita derivada
instituído pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos a taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Pela lente do direito financeiro, o tributo é uma receita derivada destinada ao custeio das atividades públicas. Então vocês vejam a importância da interdisciplinariedade. Há alguns casos que eu gostaria, eu não quero abusar do tempo que eu tenho como palestrante, mas eu vou, não queria deixar de dar alguns exemplos em que essa interdisciplinariedade se mostra muito evidente. A competência para instituir o ICMS é dos estados, mas do produto da arrecadação do ICMS, 25% deve ser destinado aos municípios. Regra de direito financeiro, 25% deve ser destinado aos municípios. O critério de repartição entre os municípios tem uma fórmula de valor adicionado fiscal, o VAF, que vai estabelecer o quinhão de cada município de um estado desses 25%. Aí vejam como é que a conexão entre direito tributário e direito financeiro. Se eu, Estado, tenho competência para instituir e cobrar o ICMS, eu tenho competência para conceder anistia. Os estados, quem concede anistia de ICMS, benefício fiscal do ICMS, os estados que têm competência para instituir. Muito bem, eu posso conceder benefícios fiscais, reduzir uma alíquota de 18% para 9%, eu posso reduzir a 0% por meio de isenção. A relação jurídica se dá entre o Estado e o contribuinte do ICMS. Eu não devo satisfação a mais ninguém. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por um voto do ministro Joaquim Barbosa, colocou o direito financeiro no meio do direito tributário. Falou assim: ô Estado, você pode conceder anistia de ICMS, mas os 25% do município você tem que preservar. Você não pode fazer favor com chapéu alheio. Você pode abrir mão de 100% da sua receita, mas eu não sei de onde você vai tirar os 25% que são devidos ao município. Olha a relação direito tributário e direito financeiro. Pelas regras de direito tributário, eu tenho total autonomia para conceder anistia. É a relação Estado-contribuinte. Mas pela relação de direito financeiro, não. Porque do produto da arrecadação do ICMS, 25% é devido aos municípios. E não se perguntou aos municípios se eles iriam abrir mão dos 25% por conta de uma anistia concedida pelos estados. Nós estamos num momento de a mesma coisa, e quem tem a oportunidade, às vezes, de advogar para empresas que têm estabelecimentos em vários países, há uma dificuldade para explicar a parte referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, tema que o nosso colega Walter Lobato gosta muito e escreveu tese de doutorado sobre ela, a predestinação dos recursos das contribuições da Seguridade Social. Olha que coisa interessante, nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica, que grava o lucro das pessoas jurídicas. E nós temos a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, que gravam o lucro das pessoas jurídicas. E fala assim: mas por que existe imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro da pessoa jurídica? Não é o mesmo fato gerador, é o mesmo fato gerador. Quem paga não é a mesma pessoa? É. Mas há uma questão. Os recursos, aí regra de direito financeiro, os recursos decorrentes da arrecadação de impostos não podem estar vinculados a órgão, fundo ou despesa,
norma constitucional de direito financeiro. E os recursos das contribuições sociais, dentre elas está a contribuição social sobre o lucro, deve ser destinada à Seguridade Social. Então, isso que uma é o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, uma chama-se imposto e a outra se chama contribuição social sobre o lucro. Então, assim, está entendido. Então, quem arrecada o imposto de renda é um órgão e quem arrecada a contribuição social é outro órgão? Não. Quem arrecada é o mesmo órgão, que é a Receita Federal do Brasil. Então, apesar de ser o mesmo órgão, ele separa o dinheiro do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro? Não separa. Mas ele destina para a Seguridade Social o dinheiro da contribuição social sobre o lucro? Também não. Então, vocês vejam o seguinte, aquilo tudo, como é que você explica para quem não é brasileiro? Que você tem o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, que tem um nome diferente, um tópico diferente na Constituição, porque deve ser destinado à Seguridade Social, e não se destina à Seguridade Social, mas continua a chamar contribuição social sobre o lucro. Então, aí, mais uma vez, a relação jurídica de direito tributário não é afetada por isso, mas aí há um descumprimento de norma de direito financeiro, que, via reflexa, também pode levar a se questionar a legitimidade da própria relação jurídica tributária, que o Supremo tratou de desautorizar quando em 1982 foi se discutir o fim social, depois a COFINS, etc. Na discussão do fim social, um dos temas era esse: não pode se cobrar o fim social porque ele não é destinado, não se prova a destinação dele à Seguridade Social. O Supremo falou: não precisa ser feita essa prova, etc. E aí as contribuições perderam a sua razão de ser no que se refere à destinação dos recursos à Seguridade Social. E nós estamos no momento de ano eleitoral, e quando se fala em ano eleitoral, fala-se em reforma tributária. Eu falo em tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade, que desde 1993 eu faço turismo pelo Brasil por conta da reforma tributária, porque a Constituição é de 88 e havia possibilidade da revisão da Constituição em 93 e se falou muito numa reforma tributária nessa data. Desde 93 eu faço palestra pelo Brasil falando sobre a reforma tributária. 93, 2013 há 21 anos e a reforma tributária não sai, porque há um consenso que precisa se fazer reforma tributária e o consenso para por aí. Os contribuintes querem reforma tributária para pagar menos. Os municípios querem reforma tributária para arrecadar mais. Os estados querem reforma tributária para arrecadar mais. E a União finge que quer reforma tributária, porque está bom demais do jeito que está. Nunca arrecadou tanto, mas tem um discurso oficial de que quer reforma tributária. Pois bem, reforma tributária, quando se fala em reforma tributária, qualquer que seja o partido político, qualquer que seja a escola, fala-se que reforma tributária é reforma dos tributos indiretos. É reformar a questão da tributação do consumo no Brasil, que hoje é repartida em ICMS, IPI, ISS e as contribuições ao PIS e ECOFINS. O mundo todo tem esses impostos unificados no imposto que se chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado. É a reunião, pelo menos, do ICMS, do IPI e do ISS. PIS e COFINS só tem no Brasil, então não posso dizer que lá há a reunião dessas contribuições, porque a PIS e a COFINS são algumas das nossas jabuticabas. Tributação da receita só há no Brasil com PIS e COFINS, lugar nenhum do mundo se tributa a receita. Mas no resto do mundo há o IVA, onde há a tributação no sistema que nem o nosso, tributação indireta. Aí, este IVA no mundo todo é federal. Nós vamos fazer o IVA no Brasil
aí vem uma questão de direito financeiro. Mas nós vamos tirar o ICMS dos estados? Como que os estados vão continuar tendo autonomia financeira sem o seu imposto mais importante, que é o ICMS? Então vocês vejam que a grande dificuldade da reforma tributária no que se refere aos tributos indiretos é uma questão de direito financeiro, de repartição de receitas. Aí a repartição de receitas até pela fonte. Você não pode retirar a competência dos estados de tratar do seu imposto mais rentável ou que gera mais recursos, que é o ICMS. Então, muito bem, para o direito tributário seria ótima a unificação do IPI, do ICMS e do ISS, mas politicamente, por conta do que nós chamamos do federalismo fiscal que tem no Brasil, é uma reforma praticamente inviável, tanto que há anos se tenta fazer e não se consegue levar adiante. Bom, estes são alguns exemplos, e eu poderia dar vários outros desta conexão, dessa interdisciplinariedade entre o direito financeiro e o direito tributário, mas sabemos que a boa palestra, para agradar, ela deve ser curta, e eu acho que já exagerei, me alonguei mais do que devia, e já os incomodei bastante. Encerro por aqui para dar a oportunidade de vocês ouvirem os outros professores, e mais uma vez agradeço à Faculdade Batista, ao professor Joselder, e a todos vocês por estarem até essa hora com a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Para as considerações e entrega do certificado ao palestrante, professor Joselder Cordeiro da Mata. Professor Eduardo Moreira, suas sábias palavras, com certeza, vão sempre nos inspirar, motivar, e gostaria de parabenizá-lo pela brilhante palestra aqui proferida e pelos ensinamentos que com certeza ficarão em nossas mentes. Eu gostaria de convidar a professora Thaís Lacerda, diretora da Faculdade Batista, para entregar o certificado ao professor Eduardo Moreira.